Secretário, este projeto de lei creio que já foi apresentado hoje. Qual é esta alteração ao Código Penal em concreto que o PSD propõe? É uma alteração que visa qualificar o crime de homicídio quando ele ocorre no âmbito de uma relação de namoro. O crime de homicídio já tem qualificação no âmbito de outro tipo de relações, nomeadamente do casamento e não só. Julgamos que é muito importante que esta qualificação se possa fazer também no âmbito da relação de namoro, até porque os dados que são públicos mostram que a evolução destes crimes no âmbito da relação de namoro tem vindo a aumentar consideravelmente nos últimos 3 anos, sobretudo, que são os dados que são conhecidos entre 2014 e 2016, aumentou quase 60%. O que significa, portanto, que é preciso tratar de forma adequada também estes crimes de homicídio, qualificando-os, o que significa, portanto, agravando a moldura penal que estará associada a estes crimes. E pareceu-nos que essa era uma iniciativa que estava em falta, digamos assim, e quisemos apresentá-la justamente hoje, em véspera de se assinalar em todo o mundo o Dia Mundial pela eliminação da violência contra as mulheres, sendo certo que estes crimes não se aplicam apenas, no caso das relações de namoro, contra as mulheres, é contra as mulheres ou contra os homens. Sabemos, no entanto, que, empiricamente, as vítimas mais frequentes deste tipo de crimes continuam a ser mulheres e, portanto, a nossa preocupação não está centrada apenas nesta questão das mulheres, mas não há como não olhar para a realidade e tirar dela as conclusões. As mulheres continuam ainda a ser, maioritariamente, de forma muito expressiva, as principais vítimas deste tipo de crimes. O Conselho Nacional do PSD ratificou a intenção do PSD votar não ao Orçamento de Estado, mas gostaríamos de ouvir de viva voz as razões que levam o PSD então a votar não ao Orçamento de Estado. Eu creio que a votação vai ocorrer na segunda-feira da próxima semana e haverá, com certeza, uma intervenção no encerramento do próprio debate, onde os principais argumentos serão apresentados. Hoje não queria estar a desviar muito a conversa para outras situações, mas posso dizer apenas de uma forma muito sumária que este é o terceiro orçamento que o atual Governo apresenta. E é um orçamento não muito diferente dos orçamentos anteriores. Quer dizer, é um orçamento que revela que o Estado não está a olhar para o futuro, está apenas a olhar para o dia-a-dia, para o ano corrente, extraindo da conjuntura externa mais favorável e também das reformas que se fizeram no passado, os benefícios que permitem hoje fazer algum alargamento das prestações e da despesa que o Estado está em condições de realizar, mas não de fazer uma consolidação que o Estado continua a necessitar de fazer. Aquilo que se passa, a Comissão Europeia chamou a atenção para isso, mas aqui o Conselho de Finanças Públicas também, a UTAL também, existe à boleia do crescimento um desagravamento do déficit público, mas não é um desagravamento estrutural. Quer dizer, é um desagravamento que é feito à boleia das circunstâncias. Ora, nós sabemos que as circunstâncias são voláteis, nesta altura são mais favoráveis, mas como tudo na economia, o ciclo terá também um futuro menos favorável e era muito importante que nós aproveitássemos os anos bons para depois poder digerir melhor os anos maus. E isso não está a ser feito, basicamente. O que acontece é que nós estamos a fazer do investimento público, essencialmente a variável de ajustamento orçamental, o que significa que, cada vez mais, ao contrário do que diz o Primeiro-Ministro, é a qualidade dos serviços públicos na saúde, na educação, às vezes isso também se tem notado muito na investigação e no ensino superior, ao nível da administração interna, a muitos níveis de políticas públicas relevantes que vêm sendo sacrificadas para que o Governo possa fazer o discurso de que a austeridade acabou e conseguimos fazer o milagre das rosas, não é verdade? Que é diminuir o déficit, ao mesmo tempo ter crescimento e reposição dos salários. Parece uma coisa fantástica, mas que só é possível
porque temos o governo que corta mais no investimento público do que há memória e que utiliza as transferências correntes sem qualquer reforma do Estado para, como eu já tenho dito, pôr o Estado a pão e água, dando a ideia às pessoas de que realmente podemos viver muitíssimo melhor sem que isso nos custe qualquer esforço ou sacrifício, quando na verdade aquilo que se passa é que esse esforço e sacrifício está a ser feito de uma forma que nos parece injusta e que não acautela o futuro. Há uma questão que não posso deixar de lhe colocar. O Primeiro-Ministro mostrava-se hoje muito satisfeito pela sua saída da liderança do PSD, porque dizia que daqui para a frente vai ser possível estabelecer um diálogo com o PSD que não foi possível até agora, seja qual for o novo líder. Também lhe parece que vai ser assim tão diferente? Não faço ideia, não é? Não me cabe a mim dizer se vai ser diferente ou não, isso vai depender... Estranha esta satisfação? Não vou sequer fazer nenhum comentário sobre isso. Quero apenas recordar que em Portugal nós vivemos um estado na política em que o governo que está instituído com o apoio maioritário do Parlamento simplesmente cortou todos os laços de diálogo com a oposição. Não fomos nós que nos recusámos nestes anos a poder dialogar com o governo. Não tivemos o apoio dos partidos e desde logo do Partido Socialista quando a seguir às eleições quisemos negociar uma solução do governo, ela foi-nos negada. E depois quando o governo obteve o apoio do Partido Socialista, do Partido Comunista, do PEV e do Bloco de Esquerda, houve como que uma espécie de política de terra queimada em que todas as iniciativas que são apresentadas ou pelo PSD ou pelo CDS-PP batem na parede e, portanto, não são aceites no Parlamento. E isto tem vindo a criar, ao longo destes anos, um radicalismo que dificilmente desaparecerá qualquer que seja o líder do PSD que venha a ser escolhido. E que resulta não de uma indisponibilidade do PSD para construir o futuro, que nunca existiu, existiu sempre uma enorme abertura para que se construa com um consenso maior soluções de futuro, resulta simplesmente do governo ter elegido o PSD e o CDS-PP como uma espécie de forças do mal, de quem não se pode aprovar coisa nenhuma, de quem só se pode dizer mal, e chegamos até ao resultado um bocadinho caricato de qualquer coisa de mal que aconteça no país ser imputada responsabilidade ao anterior governo e a mim em particular, que esfiei o governo. E isso criou uma clivagem que é muito dificilmente ultrapassada enquanto este clima for fomentado por parte do governo. Portanto, fazendo a analogia com o sítio onde estamos, o PSD é mais a vítima do que o agressor. O PSD não se sente na posição de vítima porque o PSD não encara o jogo político nesses termos. Julgamos que todos os agentes partidários têm a obrigação de colocar os interesses do país em primeiro lugar. Podemos não ter todos a mesma noção ou não ter uma noção convergente do que é o interesse do país. Mas devemos todos fazer um esforço para, sobretudo, não olhar para o nosso umbigo e olharmos para aquilo que é o interesse do país. Quando isso não acontece, a vítima é o país, não são os partidos. O país é que paga esse preço. Ora, nós nos últimos anos passámos dificuldades muito sérias. O governo que eu esfiei procurou ultrapassar essas dificuldades, umas vezes encontrando soluções melhores, outras vezes soluções que poderiam ser mais discutidas ou mais discutíveis, e foram. Mas não há nenhuma dúvida de que esses tempos foram tempos difíceis para o país, mas que foram ultrapassados. Infelizmente, na altura, o governo de então não teve nenhuma colaboração da oposição para os poder ultrapassar. E hoje vemos um governo que vive colecionando benefícios do esforço que foi feito no passado, mas também da conjuntura económica, que é mais favorável. Na altura toda a gente estava em crise, hoje em dia, felizmente, os mercados para onde exportamos também estão a crescer e, portanto, isso ajuda à recuperação nacional. Poderíamos estar a crescer bastante mais, a construir soluções para o futuro mais sustentáveis, e o que vemos é uma retórica do lado de quem está no governo, mais preocupada em justificar o seu próprio comportamento no passado e em continuar a atacar um governo que já não existe. Há mais de 2 anos que o governo que eu esfiei cessou as suas funções. E ainda continuamos a ver em quem governa uma preocupação que eu acho que é obsessiva com o passado. E acho que isto diz muito, infelizmente, para aquilo que o país merecia que quem tem liderança no país pudesse fazer.
Portanto, não sei se respondi à sua pergunta, acho que o PSD não é vítima de coisíssima nenhuma. O PSD está a fazer o seu papel, a olhar para o país, a apresentar as suas propostas. Temos pena que se tenha instituído este manicaísmo e este radicalismo no governo, que não prejudica apenas os portugueses e o país hoje, vai prejudicar também no futuro. Porque sempre que se instala a desconfiança, sempre que se instala um jogo que é de desresponsabilização, que é de fixar obsessivamente adversários como se eles fossem inimigos da sociedade, que é aquilo que se passa hoje quando ouvimos, seja no Parlamento, seja fora dele, as principais forças que apoiam o governo, o país perde futuro. E eu isso tenho pena, mas não está nas minhas mãos, infelizmente, obviar a isso. A única coisa que posso dizer é que o PSD nunca amuou, fez sempre o seu trabalho, reagimos às críticas como qualquer partido e andamos para a frente, porque para a frente é que se faz o caminho, a gente não fica a olhar para trás, tem de olhar para a frente.